E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD da Marcas do Evangelho. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero que todo mundo esteja movimentando aí no chat, comentando, tá bom? E hoje estamos aqui com convidados super especiais, a galera bonita aí. E aí, gente? Pois é, para quem não me conhece, eu sou a Amanda. E eu gostaria que cada um que está aqui comigo pudesse se apresentar. Bom dia, a paz do Senhor. Eu sou a Vitória. Pra quem não conhece. A paz do Senhor, pra quem não me conhece, eu sou o João Guilherme. E aí, Juveni, já que ninguém conhece ninguém, eu sou o Vitor. Tudo bom? Bom dia. É isso aí, pessoal. Ninguém conhece ninguém, mas agora tá conhecendo. Agora a gente se conhece. Amém, graças a Deus. E para começar mais uma aula, gostaria que você deixasse o seu like, compartilhasse com os amigos e bota aí seu nome no chat, os visitantes também, para que a gente possa te conhecer. Visitante, por favor, comenta aí, a gente quer te conhecer. E você que é aluno matriculado da EBD da Marcas do Evangelho, fale com a gente aí, porque estamos apostos interagindo com vocês não no deixe a chat, gente no hein? vácuo. Então, falando nisso, a aula de hoje tem um tema muito interessante. Sim. Falando que Deus contava com Isaías. E será que neste tempo Deus também conta conosco, com os juvenis? E aí? Pois é, né? Vamos descobrir na Nossa, aula já de começou hoje, com né? uma pergunta. Uma pergunta enfática. Pergunta para reflexão. Se Deus só precisa de um Meu esforço. Deus. Além de comentarista de aula, ele também é cantor. Ele é Cantor. cantor. Graças Glória a a Deus, Deus. aleluia. Revelando talentos. Aleluia. Mas então, pra gente poder iniciar, nada se inicia sem o quê? Oração. Sem oração. Então, vou pedir que Vitória pudesse orar pra gente poder iniciar. Aleluia. Senhor Jesus, muito obrigada por mais uma oportunidade de aprender sobre a Tua palavra. Quero pedir para que o Teu Espírito nos guie em todas as coisas e que essa palavra venha chegar, ó Pai, em cada coração e atinja as necessidades que o Teu Espírito deseja. Pai, continue conosco, falando e nos ensinando mais uma vez. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz juvenis, meu nome é Manu e hoje eu vou fazer a leitura bíblica em classe. Depois disso, ouviu a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, disse eu: Eis-me aqui, envia-me. E esse foi o texto, juvenis. Pois é, pessoal, o ministério profético ele está presente em toda a Escritura. Pois Deus levantava, Deus enviava homens para que pudesse testemunhar, para que pudesse orientar o seu povo. Então, nos tempos de hoje também não é diferente. Deus levanta homens e mulheres de Deus para poder testemunharem do seu reino. E nós hoje estamos falando de um homem muito especial, sobre Isaías. E eu gostaria que cada um de vocês pudessem falar um pouquinho sobre ele. O que Isaías ensina para vocês? Então, Amanda, uma das coisas que mais me chama a atenção, né, no livro de Isaías é o fato de que a maior parte do livro de Isaías aponta para Jesus. E Jesus é a salvação para os nossos dias. Então, essa é a parte que, assim, me deixa mais... Meu Deus, tá falando de Jesus o tempo inteiro! Empaquetada. Eu acho que o que eu mais prestei atenção no livro de Isaías foi ele ter reconhecido que ele era um homem impuro, de lábios impuros. Aí, depois disso, o ministério dele alcançou muito, muito alto. Ele fez o propósito que Deus tinha na vida dele. Acho que é isso. Glória a Deus. E você, João? Então, conjecturando o período que Isaías profetizou, que eu acho muito interessante, é que, diferente de alguns outros profetas que a gente vai ver na Bíblia, ele pega um período que, entre aspas, era um período que o povo estava sofrendo uma reforma espiritual no reinado de Ezequias. Uhum. Que no caso de Ezequias, ele começa a ensinar o povo como deve se amar a Deus, como deve se adorar a Deus. Uhum. Ele começa a novamente ressaltar sobre os sacrifícios, sobre o que o povo deveria fazer. Uhum. Só que uma coisa que estava acontecendo com muita frequência era das pessoas fazerem isso da boca para fora e não de coração. Que grande parte das profecias de Isaías, que vai ser sobre isso, sobre o povo que está fazendo algo só para se mostrar o puro farisaísmo e não uma coisa de verdade, uma coisa verdadeira. E uma coisa que me chamou muita atenção, justamente com a fala do Vitor, é que Isaías, quando ele encontra Deus, quando ele vê Deus face a face, ele reconhece o quão miserável ele era e o quão indigno de estar na presença de Deus ele era. Que era justamente o contrário do povo de Israel na época.
Porque você pega que eles se santificavam para eles Sim. mesmos, para falar, poxa, eu sou melhor que o meu irmão, ou eu sou melhor que os outros povos, e não ao contrário. Porque é justamente o contrário. Quanto mais perto de Deus eu chego, mais eu devo entender que não é por mim, sim por Ele. Perfeito. Então a gente percebeu que já aqui nós damos spoilers de tudo que vai acontecer na nossa lição de hoje, né? O pessoal já tá ligadinho. Sim. Mas assim, eu acredito que tem mais coisa pra gente poder embarcar nessa jornada Se de hoje. aprofundar, né? Nós precisamos entender um pouquinho mais do contexto em que vivia Isaías. Então eu convido você, aluno aí, a sentar, porque lá vem história. Era uma vez um profeta chamado Isaías, filho de Amós, que veio de uma família muito influente em Jerusalém. Sua proximidade com o palácio real e o sacerdote abriu caminho para o corredor do poder. Dizem até que ele era primo do rei Uzias. Isaías se casou com uma profetisa e teve 2 filhos, cujos nomes preanunciavam tempos futuros. Isaías viveu durante o reinado de 4 reis de Judá. Ele testemunhou a prosperidade no reinado de Uzias, mas viu mudanças com Jotão. E foi só com Ezequias que ele viu realmente uma mudança significativa, quando o rei promoveu uma reforma espiritual destruindo os altares idólatras. Um momento marcante foi quando Isaías profetizou sobre a morte de Ezequias, mas o rei clamou ao Senhor e ganhou mais 15 anos de vida. Isaías também enfrentou o desafio do rei assírio Senaqueribe, que ameaçou Judá, mas Deus prometeu proteger a cidade. E, miraculosamente, o exército assírio foi derrotado. Após a morte de Ezequias, Manassés desfez as reformas e o povo de Judá caiu na apostasia. Mas Isaías lutou contra essa decadência. Seu livro está repleto de profecias, muitas delas já cumpridas, principalmente aquelas que falam sobre o Messias, e outras ainda aguardam o seu tempo certo. E é isso. Tchau, juvenis! Depois dessa, só faltou uma pipoquinha, né? Faltou. Pois é, Tô gente. mesmo, tá? Seria bom mesmo, depois de eu ver essa história. Eu nem gosto de Pipoca, mas eu aceitaria. Mas pendril é bom. Então, né, é muito sódico. Mas continuando, gente, o tema da aula, nós percebemos ali, contando esse contexto sobre Isaías, quem era Isaías, tudo o que aconteceu, né, foi um resumão, né, da história de Isaías, do seu contexto. Nós percebemos ali que, de fato, ele cumpriu o que Deus mandava. Porque todos aqueles homens de Deus, os profetas de Deus que nós vemos no Antigo Testamento, eles tinham o dever de fazer o que Deus ordenava, de fazer o que Deus mandava. Então, eles eram escolhidos para um propósito, para um fim, uma mensagem específica para aquele tempo. E o contexto ali de Isaías, de fato, era um contexto bom, gente? Era um contexto favorável? Não, claro que não. nem um pouco. Não era nem um pouco favorável esse contexto, né? No meio de apostasia, de formalismo religioso, no meio de pessoas, né? Maior Porque confusão de Exatamente. gente incrédula. e eram pessoas que conheciam Sim. a lei de Deus, né? Pessoas que um dia testemunharam da lei de Deus, mas esqueceram da lei de Deus. Eu acho que a coisa mais difícil é pregar pra quem já conheceu e se apostar Disse toda a fé, tudo, né? Vi, é Porque verdade. a pessoa fica, não, mas eu já conheço. E quer pregar pra você, né? Aham. É incrível que eles saem de um contexto do rei anterior, que eles estavam caindo na idolatria, aí Ezequiel vem, traz essa reforma, querendo ou não, espiritual, mas eles vão lá e caem num pecado tão ruim quanto a idolatria. muito triste, que é, é a muito formalidade, que é a religiosidade, que é Uhum. fazer por fazer e não por amor a Deus de verdade. Isso é muito triste. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, Lá na né? frente, né? João, um pouquinho No depois. próximo sermão. Aguarde o próximo bloco, beleza? E Isaías, só para deixar pontuado, como a gente viu no vídeo, ele era filho de nobres. Então, querendo ou não, ele Exatamente. tinha uma escrita diferente dos outros profetas. Ele era um Uhum. cara um pouco mais estudado, um pouco não, bastante mais Como estudado que os Paulo, outros. né? Como Paulo. Lá os Culta, escritos de né? Paulo. Tanto que eles consideram o livro de Isaías como um tesouro. De tão bem feito, de tão bem estruturado, de tão poético que ele é. É verdade.
Exatamente, pessoal. Vitor, tem uma pergunta para você. Neste tempo, em todo esse contexto, você acha que é fácil testemunhar de Deus? Amanda, eu acho que é mais fácil falar de Deus do que testemunhar Deus na nossa vida. Eita! Fala mais. Porque igual essa época, eles falavam de Deus, mas não viviam o que Deus queria para a vida deles. Por isso que eu Era não meio acho- falso, né? Isso aí. Então você coloca que hoje as pessoas vivem numa falsa, então, um falso cristianismo? Sim, vive um cotidiano. Um falso evangelho, né? Como se fosse normal, uma normalidade, igual vai pra igreja, volta, vive a mesma coisa o dia todo, aí vai na igreja, volta, vive a É mesma coisa. rotineiro, Inclusive, né? O ativismo evangelho é e legalismo. Se rotineiro. acostuma com a presença, não Tem. vive de forma sincera. Eu lembrei de uma fala, não lembro de quem, me perdoem, mas diz que é como se a gente vivesse como ateus, né? A gente diz que acredita em Deus, mas vive como se fosse um ateu, né? Como se Deus não existisse. Mas, de fato, Deus está o tempo todo levantando, né, homens e mulheres de Deus para testemunhar. Sim. Acordem, despertem. E Deus, para este ele tempo. não tá dizendo no sentido de testemunhar, de você chegar e pregar num púlpito muito grande, sair pregando em várias igrejas. Ele tá falando, ele tá nos chamando a um viver santo, sincero em todas as coisas. Igual o Vitor falou, será que na rotina da sua casa você tá honrando a Deus, obedecendo seus pais, fazendo o que é certo, com pensamentos puros? Os seus lábios, eles estão dizendo coisas que são santas o tempo inteiro? Seus pensamentos que ninguém vê, você tá honrando a Deus? Porque é muito fácil vir aqui na igreja, levantar a mão, cantar louvor, é a coisa mais fácil do mundo. Mas o difícil é quando você chega na sua casa e que não tem ninguém te vendo. Então, Deus, ele nos chama a uma santidade sincera e em todos os sentidos, né? Testemunhar em todos os sentidos Isso aí. possíveis, não ser repreendidos em absolutamente nada. Como a Vitória falou, os profetas no passado, Amanda, eles testemunhavam aquilo que eles iriam profetizar. Assim como Oséias, como Isaías, que a gente vai ver mais pra frente, Jeremias. E hoje, a nossa profecia é qual? A vinda de Cristo. A gente tem que testemunhar a vida de Cristo. A gente tem que testemunhar Cristo em nós. Em tudo que a gente for fazer, igual ela falou. Que não adianta eu apenas ver no legalismo, no ativismo, vir pra igreja, louvar a Deus e a minha vida na escola, na minha casa. Finge que eu ser- louva, né? Sim, eu exatamente. ser uma pessoa qualquer, uma pessoa que desonra a Deus e outras coisas. Deus, ele quer que a gente honre ele em tudo, em tudo. Sim. Diante de tudo isso, pessoal, é importante nós mencionarmos agora como é que foi o encontro de Isaías com Deus. Porque a gente testemunhou um pouco dele, de sua mensagem, só que houve um período em que esse encontro com Deus mudou totalmente a vida dele e o ministério dele. E esse foi um encontro, assim, surpreendente, sobrenatural, que eu convido você a acompanhar. Queridos telespectadores, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui com uma presença ilustre diretamente da Bíblia para vocês, mas eu não vou falar muito quem é não, vou pedir para que ele mesmo se apresente. Bom, muito prazer, meu nome é Isaías e para mim é um prazer estar aqui, diante de vocês. Então, profeta, a gente quer saber como foi um pouco dessa experiência que marcou a vida do senhor, né, o ministério, e mudou a sua história para sempre. Você pode contar um pouquinho pra gente? Bom, acompanha comigo o que aconteceu. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porquanto sou homem de lábios impuros e habito no meio de povo de impuros lábios, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tomara do altar com uma tenaz. E com ela
tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios. Assim, já se tirou de ti a tua culpa, e já está expiado o teu pecado. E depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi de fato e não entendais, e vede em verdade, mas não percebais. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que não vejam com os olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda o seu coração, nem se converta, e ele o venha a sarar. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades, e não fique morador algum, nem homem algum nas casas, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como no orvalho, e como na azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Foi isso que aconteceu. Só de lembrar e contar isso tudo, eu me encho de temor. Realmente, essa experiência, ela é completamente impactante, surpreendente. Eu tô inteira arrepiada só de ouvir. E eu não tenho nem palavras mais pra falar depois dessa experiência. Eu acho que a gente pode se despedir. Tchau. Tchau. E uau, que passagem gloriosa foi essa que Isaías Verdade. teve, né? Que visão gloriosa ele teve. E também, assim, assustadora. Assombrosa, né? Né? Que temor ele deve ter ficado Meu naquele Deus, eu momento, fico né? imaginando como é que ele reagiu. Só de ler a gente Nossa, fica assim, eu me meu arrepio Deus! inteira de... Fica a cara- não sei se cara eu de suportaria. A gente tenta imaginar, né, a visão. Exato. A gente imagina, mas não chega nem Não é aos pés do perfeito. que que foi essa realidade. Sim. E nós percebemos ali como que Deus faz, como que Deus é gracioso. Isaías, né, já tinha desenvolvido o seu ministério e tudo mais, mas precisava de algo para que, de fato, mudasse totalmente a sua Precisava história. de um choque de Exato, realidade, né? E é Exatamente. incrível que Deus sempre faz isso com os escolhidos dele, né? Você pega Sim. Paulo. O que mudou a vida de Paulo? Um encontro com Um Deus. encontro. E que encontro, Que né? encontro É. com Deus. Moisés, um encontro com Deus. Só encontro, Só um encontro né, com Deus pra- sobrenatural. E, de fato, isso nós também precisamos, né? Nós precisamos desse encontro com Deus. Do encontro que vai trazer até um pouco de dor. Do encontro que vai mudar a nossa rota, mudar o nosso destino. Mudar Sim. os nossos conceitos, os nossos ideais. Deus está ali colocando para Isaías a forma real que ele deveria enxergar. Tanto a si mesmo, que ele começou a se enxergar: eu sou miserável. Ai de mim, não é ai do povo, é ai de mim, como eu sou miserável, como eu preciso do Senhor, né? Como eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, primeiro ele reconheceu a sua miséria, depois ele reconheceu do povo e clamou por isso. Então, é assim que acontece com a gente, né? Quando nós temos esse encontro com Deus, nós vamos reconhecer nossa miséria, Sim. e vamos também enxergar a realidade que estamos vivendo, de um Sim. mundo sem Deus. Mas que ocorre um clamor, né? Um pedido de socorro. Eu ia falar isso agora, né? Que primeiro Deus parece que abriu a mente dele para ele entender o quão ruim ele era, o quão pecaminoso é o coração dele, mas depois ele não esqueceu das outras pessoas, do povo, e aí ele falou: esse povo precisa de Deus, assim como eu. Esse povo precisa de um encontro com Deus, assim como eu tive, para que eles mudem a mentalidade, seja o jeito de falar, o jeito de viver, e eles vivam o que a gente está falando a aula inteira, né? De forma sincera e sem ser uma vida falsa e de apenas aparência para mostrar aos outros que você está fazendo ou que você parece ser. Eu acho incrível essa alusão de Isaías, porque você pega o contexto dele, igual a gente já falou na aula, que é um povo que se dizia buscar a Deus, dizia seguir tudo que Deus tinha mandado para eles, só que o princípio final disso era para glorificar eles mesmos, para ter uma imagem deles, que não era verdade, não era de coração.
Aí você pega Isaías, quando ele realmente encontra Deus, ele admite o quão miserável ele é, como a Vitória falou, como a Amanda falou, o quão indigno ele era de estar na presença de Deus. E você vê a diferença dos dois pontos. De Isaías, um profeta que está cara a cara com Deus, reconhecendo quem ele é, e de um povo que, teoricamente, não viu a Deus ainda, com certeza não teve encontro com Deus ainda, mas se julgando santos, se julgando melhores Sim, que alguém, simplesmente por estar fazendo algo normal. Algo, tipo, carnal, que para eles era algo religioso, mas não era de verdade. Um que tava lá cara a cara com Deus, tava, meu Deus, como eu sou ruim, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. E o o povo que não tava nem aí, tava assim, tá tudo certo. legal. não Eu preciso sou mudar bonzão, nada. A gente tá legal. Pois é. E isso me fez lembrar daquela passagem do Novo Testamento do publicano e do fariseu. O fariseu, ele era aquele que se dizia conhecedor da lei de Deus. E, de fato, os fariseus conheciam a lei de Deus. E o publicano era o cobrador de impostos. Ele era julgado, né, pelas pessoas Coitado daquela dos época. cobradores de impostos. Então, assim, as pessoas repudiavam deles, principalmente os judeus. Então, como nós vemos, Jesus, ele dá um exemplo dessas duas pessoas e fala bem assim, olha só, o publicano, ele, enquanto está orando, ele abaixa a sua cabeça, não consegue nem olhar para o céu e pede misericórdia a Deus. Enquanto que o outro, que é conhecedor, fala assim, Senhor, eu faço isso, eu ajudo as pessoas, eu dou né? isso, dou aquilo, faço... E começou a falar das coisas que ele fazia e falou assim, ele bendiz, entre aspas, a Deus por não ser como o publicano. E Deus estava se agradando mais do publicano. Exatamente. fariseu. Jesus fala bem assim, ó, que ele que desceu, de fato, justificado. Então, olha só essa realidade, como nós precisamos olhar para o nosso coração neste tempo, né? Porque às vezes nós estamos julgando quem está na rua, uma pessoa que aparentemente é uma pessoa que vive totalmente contrária à palavra de Deus, de fato, né? Nós vamos olhar e as pessoas necessitam da palavra de Deus, mas não do nosso julgamento, mas da nossa compaixão. Porque assim como Deus se compadeceu da nossa miséria, nós devemos compadecer da miséria do outro. Se nós estamos julgando, murmurando contra o próximo e não orando e clamando pela pessoa, Tá errado. exatamente, nosso coração não está como o Nossa, coração de Jesus. Nós sabendo que somos tão miseráveis quanto o próximo, né? Exatamente. E Olhe olha, lá se não somos piores Piores do que que o eles. próximo. eu acho muito Exatamente. interessante isso de... Tem muitas pessoas que falam que conhecem a Deus, mas ainda não tiveram encontro com ele, ainda não andam com ele. Uhum. Igual a gente vê muito no evangelismo, por exemplo. Pessoas que falam, eu conheço Jesus. Mas as pessoas não andam com Jesus, não obedecem a Jesus. Uhum. Então não adianta nada eu conhecer a Deus, conhecer quem é Jesus, sendo que eu não sirvo ele, sendo que eu não obedeço ele. Jesus, ele não quer ser apenas conhecido de lábios, ele quer um relacionamento, Nossa, né? Intimidade, né? Exatamente, ele quer uma intimidade. E isso é diária, né? Ninguém consegue ser amigo de alguém que não conversa. Sim. Ninguém consegue ser próximo e íntimo se não tem contato. Não tem como. É necessário contato, é necessário relacionamento. E você pega esse contexto religioso de Isaías, é muito parecido com o contexto religioso que Jesus viveu quando ele veio também, né? Que ele pega, ele Verdade. martela o tempo todo nos fariseus, nesse pessoal que se dizia religioso, que foram até a maioria dos que perseguiram ele em grande parte. Uhum. Exatamente. Então, né, Juvenis, depois de tudo que a gente ouviu, depois de tudo que a gente falou, será que Deus ainda nos tempos de hoje chama aqueles que precisam pregar, tem chamados pra mim, pra você, né, Juvenil? E, Amanda, como que a gente faz pra descobrir o nosso chamado? Entendeu? Pergunta, Vitor, uma ótima pergunta. Como a gente vai descobrir e viver esse chamado? Isso aí. Olha, melhor ainda, eu não vou responder não, mas tem alguém que vai responder, vai tirar todas essas dúvidas. Como? É forte. Então, responde aí, pastor. Como descobrir o viver e o chamado? O chamado é uma característica e uma unção que Deus dá a cada um de nós e que há um casamento, né, entre a obra a fazer e o dom que nós temos para executar essa obra. Esse chamado vai ser realçado à proporção que a gente se entrega ao trabalho de Deus, o Espírito Santo vai alimentando no nosso coração o desejo de fazer a sua obra. Ninguém precisa ficar preocupado em saber exatamente o seu chamado,
porque o próprio Espírito Santo vai nos conduzir à obra que Ele quer fazer em nós e que Deus assim planejou por nós. O que nós temos que fazer é buscá-lo, é entregar completamente a sua obra, e a proporção que Deus vai nos usando, Ele mesmo vai nos colocando, e quando a gente está exercitando esse chamado, a gente não tem dúvida alguma de que foi Deus quem colocou isso no nosso coração. O chamado vai arder, ele vai impulsionar, ele vai atrair, ele vai nos dar grande zelo para fazer as obras de Deus. As pessoas não se contentarão em ver as coisas sem fazer, elas vão fazer, elas vão se entregar, elas vão se envolver completamente, porque o chamado impulsiona as pessoas a viver aquilo que Deus planejou para elas. Que cada um de vocês possam viver esse chamado. Então é isso. Deu para esclarecer bastante a nossa dúvida. Glória a minha. Glória a Deus, aleluia. A nossa dúvida. Essa é a minha dúvida, a também. nossa dúvida. Que bênção. Obrigada, pastor, por essa resposta. Mas então, pessoal, nós percebemos também, continuando falando sobre Isaías, né, o seu ministério, sobre o livro de Isaías, nós vemos que as mensagens finais dele eram específicas para a nação de Judá. E existia uma coisa que marcava muito, 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 muito na mensagem de Isaías. Que era o quê? O formalismo religioso. Pois é, gente, o coral ficou bonito, mas a coisa não estava bonita, não. Nem um pouco, nem um pouco. Não, Isaías de fala estava denunciando contra o pessoal que estava falando que adorava a Deus, com Coitado os lábios, de Isaías. né? Mas o coração estava longe de Deus. Encarou um pessoal. Pois é. E você pega muito desse contexto de Isaías para os dias de hoje também, né? Que a gente, querendo ou não, eu acho que toda a história da igreja teve essas pessoas É um ciclo sem vicioso, fim, Um né? ciclo vicioso que não acaba. Onde tem gente, tem pecado. Tem pecado. E Isaías, ele vai bater nessa tecla do arrependimento para o povo de Judá, para que eles larguem esse formalismo religioso e se entreguem verdadeiramente a Deus. Porque, ao mesmo tempo que Isaías é um profeta que vai pregar o juízo sobre Judá, sobre Israel, ele também prega a possibilidade de arrependimento e salvação. Assim como ele, mediante a Deus, ele se arrepende de seus pecados, Deus o perdoa, Deus o purifica, ele também prega isso para o povo de Judá e o povo de Israel. É até uma mensagem que é um pouco diferente de alguns profetas que é só martelada, atrás de martelada, não. Vocês têm uma chance, é só vocês se arrependerem. Ele tem 2 pontos, né? Ele apresenta o erro, mas apresenta a salvação. o jeito E quem de é a se pessoa que acertar. faz isso, que apresenta o erro das pessoas e a salvação? Jesus! E de fato, né, a mensagem de Deus, ela sempre é uma mensagem também de restauração. Porque, às vezes, o que é tão interessante que a gente olha nas escrituras, em toda a palavra de Deus, Deus, ele primeiro, ele aponta, ele fala assim, ó, você pode ir por esse caminho, mas você também não pode ir por esse caminho. Deus dá o caminho, ó. Ele Faça fala o que fazer, faça, né? faça isso, que você será abençoado, você será abundante. Enfim, Deus, ele dá toda a sua palavra para que as pessoas permaneçam nos seus caminhos. E também ele fala as recompensas de viver uma vida que o agrade. Mas ele também fala, ó, se vocês desviarem, se vocês não seguirem isso, vai acontecer isso e isso. Ou seja, vocês Ele serão deixa julgados. tudo muito claro. Exato, vocês serão julgados por isso. E o povo de Israel ouviu muitas palavras, muitas profecias, isso antes também de Isaías. E aqui Deus está levantando de novo um homem para testemunhar, para mandar a mensagem para orientar o povo. E mais uma vez, Deus pela sua misericórdia. E eu fico pensando assim, como Deus é misericordioso, como Deus é gracioso. Sim. Que mesmo com nós rejeitando por muitas das vezes, o povo de Israel também rejeitando por muitas das vezes, Deus fala assim, olha, tá na hora de voltar. Desperta, se posicione, volte para o caminho. Volte para isso, porque eu vou restaurar vocês. Sim. Então a mensagem de Deus também para Isso é vocês que incrível. estão escutando é a mesma. O caminho que você está vivendo, se não está agradando a Deus, volte para o caminho. Volte ao tempo de despertamento, o tempo de posicionamento. Deus quer restaurar o seu ministério, Deus quer restaurar a sua vida. O propósito de Deus continua, desde que você volte para o caminho que Ele te chamou para viver. E é incrível que Deus é tão misericordioso com o povo de Israel, porque mesmo em meio a tanta incredulidade, vinham exércitos inimigos como Senaqueribe para atacá-los, e Deus ele sempre levantou escape no meio deles, sempre se mostrou misericordioso, porque Deus ele é justo, as pessoas, nós que somos injustos. E aí, Juvenis, como a gente viu durante essa aula que o povo da época de Isaías, eles estavam vivendo de forma errada, a gente bateu muito nessa tecla e que hoje em dia também tem muitas pessoas que vivem assim, mas ainda tem saída, tem jeito, tem
uma pessoa que consegue te ajudar a sair desse ciclo vicioso de viver uma vida rotineira e que talvez não seja tão sincera assim com o Senhor. Hoje você pode fazer uma oração sincera aí na sua casa mesmo e falar: Senhor, eu me encaixei nessas pessoas que estão vivendo de qualquer forma, de qualquer maneira, e eu não quero mais viver assim, porque eu entendi que isso não agrada ao Senhor. Você pode fazer essa oração, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai te ajudar, vai te capacitar e você vai entender a maneira que você deve viver, você vai entender as coisas que vocês precisam acertar na vida de vocês. E assim a caminhada vai ficar muito mais fácil com o Espírito Santo e vivendo em santidade, que é o que o Senhor espera de nós, né, gente? Aleluia. Exatamente. E depois de tudo isso, finalmente, a mensagem, a grande mensagem de Isaías é falando sobre o Messias, Isso o aí. prometido, Jesus Cristo. O único que pode nos salvar. Exatamente. E ali no seu livro, ele fala sobre o nascimento de Jesus, sobre a vida, sobre o ministério de Jesus, sobre o seu sofrimento, sobre a crucificação, sobre a sua glorificação. Isaías é chamado de o profeta messiânico, pela quantidade de profecias ali faladas sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. E, para saber um pouco mais sobre o livro de Isaías, vamos para curiosidades? E aí, juvenis, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória e hoje eu vim aqui contar 6 características do livro de Isaías para vocês. E depois eu quero que vocês contem quais características vocês já conheciam, quais não conheciam e qual é a que chamou mais a sua atenção. Então, primeira característica dos livros de Isaías é que ele tinha um estilo poético e literário, predominantemente escrito de forma poética. E o livro de Isaías é considerado uma joia literária por sua beleza, poder e versatilidade. Segunda característica, ele foi conhecido como profeta evangélico por conta das suas profecias e declarações mais claras e plenas a respeito de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Terceira característica, a visão da cruz. O capítulo 53 de Isaías apresenta uma profecia detalhada e específica sobre a morte expiatória de Jesus, sendo essa uma das visões mais marcantes do livro. Quarta característica, ele era teológico e abrangente. Isaías é o livro profético mais extenso e teológico de todo o Antigo Testamento, abordando desde a criação da terra até os eventos futuros, e ele também fala sobre os novos céus e nova terra. Quinta característica, revelação da natureza de Deus. Nos livros de Isaías contém uma quantidade significativa da revelação da natureza, majestade e santidade de Deus, sendo reconhecido por apresentar Deus como o Santo de Israel, que irá julgar o pecado e a iniquidade. Sexta e última característica, profeta da salvação. O nome Isaías significa o Senhor salva, e ele é identificado como o profeta da salvação. Ele utiliza a palavra salvação com uma frequência bem maior do que todos os outros profetas do Antigo Testamento. Isso revela que o propósito da salvação está inteiramente ligado ao Messias. E esse foi o Momento Curiosidade de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. E é isso, até a próxima. Tchau! Juvenis, se eu tô aqui é porque vocês já sabem. Chegou o nosso momento do quiz. E aí, juvenis de todo o meu Brasil, tudo bem com vocês? Estamos agora para o nosso momento querido. Confesso, é o momento favorito da aula. Confesso, vai. É o momento do quiz, onde faremos algumas perguntas e vocês responderão com certeza com exatidão, que vocês são pessoas inteligentes. Vamos lá então para a nossa primeira pergunta? Vamos comigo. Primeira pergunta. E essa primeira pergunta é uma questão um pouco diferente. É uma questão de completar o versículo. Então complete aí. No ano em que morreu o rei, tracinho, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o tracinho. Qual é a resposta certa? Vai lá. Alternativa A, Jotão e campo. Alternativa B, Urias e tabernáculo. Ou alternativa C, Uzias e templo. Vamos lá? Tempo na tela.
E acabou o nosso tempo e com certeza a resposta certa é, se você respondeu B, Urias e Tabernáculo, você errou, porque a alternativa C, Uzias e Templo. Ó, que interessante. Segunda pergunta. O que aconteceu a Isaías quando o serafim de Deus trouxe uma brasa viva tirada do altar? Alternativa A. Quando a brasa tocou os lábios do profeta, ele foi purificado de sua impiedade. Alternativa B. Tocou na brasa e se queimou. Ou alternativa C. A brasa tocou em seus lábios e Isaías desmaiou. Vamos lá, mais uma vez. Tempo na tela. E parece que o nosso tempo acabou e eu creio que vocês responderam. Eu acho que com certeza temos uma interação muito forte no chat agora. Porque com certeza vocês sabem a resposta certa. Que é a resposta A. Quando a brasa tocou os lábios do profeta, ele foi purificado de sua impiedade. Vamos lá agora para a nossa terceira pergunta. No que consistia a natureza da mensagem pregada por Isaías ao orgulhoso reino de Judá? Alternativa A. Denunciar o formalismo religioso e as injustiças da liderança. Alternativa B. Advertir contra a idolatria. Ou alternativa C. Denunciar a falta de temor a Deus. Vamos lá, mais uma vez, tempo na tela. E o nosso tempo, mais uma vez, ele se esgotou. E a resposta certa para essa pergunta é a alternativa A. Quarta e última pergunta. O profeta Isaías é chamado de... Alternativa A. O profeta do amor. Alternativa B. O profeta messiânico. Ou alternativa C. O profeta do juízo. Vamos lá, responde no chat essa nossa última pergunta. E pela última vez o nosso tempo se esgotou. E se você respondeu a alternativa C, o profeta do juízo, você com certeza errou. Porque a alternativa certa é a alternativa B. Pois o profeta Isaías é chamado de profeta messiânico. E é isso aí, juvenis. Esse foi o nosso momento do quiz. Espero que vocês tenham conseguido aprender mais sobre a aula e também tenham conseguido responder as perguntas de forma exata e precisa. Como falei no início, né? Então, foi isso. Falou! É isso aí, Juvenil. Espero que você tenha acertado tudo desse quiz. E agora, caminhando para o final, é a hora da nossa oferta. Aí embaixo está aparecendo o QR Code do Pix, do PicPay. Você pode trazer o dinheiro no culto à noite. E também temos a campanha dos 1000 Valentes, que é feito para comprar esse espaço, com campo, salas, um templo maravilhoso. E é isso. Vamos pro louvor. Rodeado de glória, eis adorar. 24 horas os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho, e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Peça pra Ele. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Aqui
use pra tua glória. Alguém deseja? Muito bem, pessoal. Que Deus continue abençoando você que ofertou, que abençoe a casa de Deus. Glória a Deus. E de fato, como disse o louvor, né? Eis-me aqui, né? Estou aí. disponível. Exatamente. Para te servir. Amém. Que o Senhor nos Glória a ajude Deus. neste tempo, para que todos nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo e possamos cumprir o nosso chamado. Sim. Amém? Então, para Amém. finalizar, podemos orar então, João Guilherme? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu peço que o Senhor venha dar um encontro pessoal para cada um que está assistindo essa aula, Senhor, cada juvenil, cada adolescente, Senhor. Meu Deus, eu também peço que o Senhor venha nos trazer arrependimento sincero e profundo, Senhor, que nós não venhamos viver na religiosidade, mas que possamos viver uma vida totalmente entregue a Ti, Senhor, uma vida de coração e alma entregue totalmente a Ti, Senhor. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha nos mostrar nosso chamado, que possamos estar dispostos a servir o Senhor, independente da área que for, independente do local que for, Senhor, mas que o Senhor venha nos usar poderosamente, que o Senhor venha abrir nossas mentes, nossos corações, que tudo que foi passado nessa aula, que eles possam absorver, Senhor, que eu possa absorver também, que o Senhor venha continuar nos ensinando e nos instruindo, Senhor, assim como o Senhor instruiu Isaías, os profetas, Senhor, que nós possamos perseverar até o fim, Senhor, buscando santidade, santificação, buscando intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Então, cada um foi para a sua casa e disse: tchau, pessoal! Tchau.